E aí, pessoal, um domingo cheio de informações e por onde se olha a gente acaba refletindo em situações que envolvem o Grêmio. E é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, vamos começar esse conteúdo falando de Elias Manuel. O time de transição do Grêmio jogou hoje lá em Goiânia contra a equipe do Vila Nova, 2-1 de virada, jogo difícil, mas o Grêmio bem montado pelo Thiago Gomes acabou conseguindo virar a partida, depois inclusive havia perdido aqui em Porto Alegre, lá em Eldorado, na verdade, por essa equipe do Vila Nova, mas conseguiu reverter. E sabe quem foi a estrela? Elias Manuel, o atacante de lado do Grêmio, hoje jogou com a camisa número 9, lembra muito Tarcísio. Quem conhece, um dos mais velhos, vai dizer, pô, como lembra? E como lembra o Tarcísio? O segundo gol ele arranca, rouba a bola no meio campo, arranca e entra praticamente com bola e tudo. Um jogador muito interessante, tem 18 anos, renovou o contrato e deve ser uma das estrelas do Grêmio a partir da próxima temporada. O jogo que contou, curiosamente, com Patrick, que esteve ontem no campo, no jogo do Grêmio, do time principal, e também Fabrício, que também está no time principal e também jogou ontem e hoje jogou, lembrando que o jogo foi em Goiânia também, jogaram poucos minutos sem nenhum problema, o Grêmio que segue aí a sua caminhada no time de transição. Outra curiosidade do domingo, também dizendo respeito às informações, o Santos, adversário de quarta-feira, jogou hoje e tomou uma sonora goleada do Flamengo, 4-1 do Flamengo. O jogo em si foi um passeio. O Santos, o técnico Cuca, fez a opção por preservar praticamente todos os titulares. E aí entra uma curiosidade. Na semana passada, no jogo o jogo que o Santos também jogou no Brasileiro contra o Palmeiras, o Santos não fez a opção de jogar com reservas. Foi no sábado o jogo na Vila, o jogo que antecedeu o jogo contra o Grêmio, o Santos fez a opção por jogar com titulares naquele jogo, o jogo 2-2. Pois hoje não. Hoje o Santos fez a opção por reservas, totalmente reserva, e tomou uma goleada do Flamengo. O Flamengo vai chegar muito forte no campeonato, começou já, se aproximou, porque o último conteúdo que a gente tem, e também diz respeito ao Grêmio, ele passa exclusivamente por essa questão envolvendo o São Paulo. O São Paulo está tropeçando para o Corinthians, é um clássico local, mas o que mais, vamos dizer assim, preocupa o São Paulo não é propriamente a dificuldade contra o Corinthians dentro do campo, e sim o que aconteceu no final do primeiro tempo. O principal jogador do time nessa recuperação é o Luciano, que todos os gremistas conhecem, pois o Luciano saiu lesionado com uma lesão muscular, exatamente isso. O Luciano é um jogador muito importante para o esquema do Fernando Diniz, e ele teve uma lesão, aparentemente na virilha, no adutor, ele tem uma lesão, ele tenta voltar, não consegue claramente, pela experiência que a gente tem aí, é que ele tem uma lesão muscular. Se ele tiver de fato uma lesão muscular, e aparentemente ele está fora dos confrontos contra o Grêmio. Lembrando que o Grêmio joga 23 e 30. O do dia 23 é daqui a 10 dias. Esquece. Então, uma dificuldade. E aí primeiro a gente lamenta a lesão, a gente lamenta sempre, né? Mas a questão envolvendo algo que o Renato sempre fala, né? Os times vão se desmanchar. Todos eles. E isso parece ter atingido hoje em cheio o São Paulo. O São Paulo perde muito sem a figura do seu homem ali, que é um jogador que aqui em Porto Alegre funcionou muito mal, mas que em São Paulo parece estar agregando aí, ajudando muito o São Paulo. Portanto, essa informação é muito forte. Outra informação que também diz respeito ao Grêmio, também diz respeito ao Santos, o Grêmio está muito atento às questões envolvendo a Vila Belmiro. Que o Santos recebeu uma notificação da Conmebol, nós falamos sobre isso no sábado à noite. E na sexta-noite, se não me engano, na sexta-feira à noite nós falamos sobre isso. E o Grêmio está, assim, muito atento para saber o posicionamento da Conmebol com relação à possibilidade do Santos perder o mando de campo já no enfrentamento contra o Grêmio na quarta-feira. Portanto, existe essa possibilidade e o Grêmio está atento a isso.
O Grêmio está atento a isso. A gente espera que amanhã já tenha um posicionamento com relação a essa possibilidade. É uma situação, eu particularmente ainda sou muito cético com relação às coisas da Conmebol, mas tem gente que sustenta que está mudando. Então, que bom, né? Se estiver mudando, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas o fato é que o Grêmio está olhando. E isso só por aí a gente já gera um pouco de ansiedade, de preocupação e também de entendimento de que algo pode de fato acontecer. Portanto, Elias, tropeço do São Paulo, lesão no São Paulo, fracasso rotundo do Santos. O domingo tá agitado. A gente volta a qualquer momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.